Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um estudo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, aqui estamos, meu Pai, nesta manhã, para aprendermos mais e mais da Tua Santa e Imaculada Palavra. Que neste momento nada nem ninguém venha atrapalhar, meu Pai amado, Pai querido Santo, para que possamos tomar posse desta palavra, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Ele nos liberta, nos transforma, nos edifica, nos fortalece, e que acima de tudo possamos, meu Pai, dar lugar ao Teu Santo Espírito nesta manhã, para que tudo seja para glorificar e exaltar Teu Santo Nome, no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Abram vossas Bíblias. Hoje o estudo será sobre oração, que é algo muito importante nos dias de hoje. Abra vossas Bíblias em Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Que nos diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graças. Paulo, ele nos fala aqui que nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas as coisas que acontecem neste mundo não nos podem nos afligir. Lembrando que nós somos seres humanos, lembrando por que Deus fala dessa forma: não andeis ansiosos, porque as pessoas estavam ansiosas. Deus conhece o meu coração e o seu, e sabemos que nesse tempo difíceis, muitas são as indagações, muitas são as perguntas para Deus: o que vai ser do amanhã, o que vai ser do dia, essas coisas todas. E Paulo vem e nos fala: não andeis ansiosos com coisa alguma, Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, para que haja calma, para que haja paz em nosso coração, para que haja mansidão no nosso coração, é necessário que nós orarmos. Muitas das vezes nós estamos tão angustiados e aflitos ao orarmos, o Espírito Santo vem sobre nós mais e mais, e ao vir mais e mais sobre nós, há uma paz, há uma alegria, há algo novo. Amém? Deus tem um propósito a realizar, mas Ele precisa que o homem esteja disposto a orar, para que se estabeleça a sua vontade aqui na terra. Esta é a função da oração: preparar o caminho para que Deus realize sua vontade. Assim como a locomotiva necessita dos trilhos para andar, Deus necessita da oração do homem para levar adiante sua vontade. Sendo assim, o homem deve fazer com que sua vontade seja unida com a vontade de Deus, para que se estabeleça seus desígnios. Como podemos ver em 1 João, a Epístola de João, capítulo 5, do verso 14 ao 15, no que nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A oração tem como objetivo de que nos venhamos a fazer com que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. Desta forma, devemos conhecer melhor a vontade de Deus, para que nossas orações sejam agradáveis a Deus e os nossos propósitos sejam cumpridos. A oração é o estabelecimento de um diálogo do homem com Deus, sendo que devemos estar atentos à resposta de Deus, que vem através do nosso espírito ou através das circunstâncias exteriores. E através da oração, que nós colocamos nossas ansiedades na mão de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar paz interior e resolver nossos problemas na melhor maneira possível para nosso crescimento espiritual. Quando somos iluminados por Deus em nossa consciência de nossos pecados, devemos imediatamente pedir perdão a Deus através da oração.
pedindo para sermos lavados pelo seu sangue, e nossos pecados serão perdoados. Devemos estar sempre orando para sermos guardados das tentativas de Satanás de nos levar ao pecado. Podemos dizer que a oração é o nosso termômetro espiritual. Quando nós não conseguimos orar, indica que não estamos bem espiritualmente. Devemos aprender a observar o falar divino em nosso espírito, enquanto estamos orando, pois Deus se comunica conosco através de nossa intuição, que é uma das partes do nosso espírito, mas cabe a nós, utilizando o nosso conhecimento bíblico, discernirmos se é ou não de Deus. Discernirmos se é ou não de Deus este falar. Pois o inimigo pode também tentar nos enganar, lançando pensamentos em nossa mente que sutilmente nos induz ao pecado. Vamos analisar o trecho da Bíblia mais importante sobre a oração, que se encontra em Mateus 6. Abra vossas Bíblias aí, Mateus 6, do verso 5 ao 13. Nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes do que lhe peçais. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração não é algo formal para atrair a atenção dos homens, como faziam os fariseus, e por isso foram condenados. No verso 5. Eles estavam acostumados a orar formalmente 18 vezes ao dia, segundo as leis herdadas dos antepassados, e observavam com rigor pontual os horários destinados à oração, onde quer que estivessem. Por isso, com frequência eram obrigados a orar em público, e os judeus admirados, sempre os surpreendiam em suas práticas nas esquinas das ruas. A oração passou a ter, então, caráter de mero ritualismo, sem consciência espiritual, onde o que contava era a exterioridade fortificada de palavras vazias para receber o louvor humano. Ou seja, eles oravam muito, mas aquilo se tornou uma rotina de fazer por fazer. Não era em direção mais a Deus. Eles faziam para que os homens viessem notar que eles eram homens de oração, que eles eram pessoas dedicadas à oração, mas no seu interior eram vazios. A oração também não é como reza, uma repetição interminável de enunciados que não traduz os sentimentos do coração. Este era o costume dos gentios, adeptos das religiões politeístas, que ora a fio repetiam mecanicamente as mesmas palavras diante dos seus deuses, o que mereceu a veemente reprovação do Senhor Jesus, pois o mesmo estava ocorrendo com os praticantes da religião judaica. Afinal, o que é oração? A melhor definição encontra-se, é óbvio, na Bíblia. Nenhum conceito teológico expressa com a menor clareza e simplicidade o que ela significa. A oração, e segundo as Escrituras,
uma via de mão dupla através da qual o crente, com seu clamor, chega à presença de Deus. E este vem ao seu encontro com respostas. Abram aí Jeremias 33:3. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 33:3, que nos diz assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Todas as vezes que o povo de Deus clama ao Senhor, todas as vezes que o povo de Deus se arrepende dos seus pecados, Deus vem até eles. Deus vem. É maravilhoso o poder que a oração tem sobre nossas vidas. Às vezes nós estamos tristes, angustiados, desanimados, preocupados, mas ao orarmos, Deus traz a paz que nós precisamos e necessitamos naquele momento. Traz alegria, traz o conforto. Isso é maravilhoso, que dinheiro nenhum pode comprar. A oração é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com o Todo-Poderoso, onde não há espaço para um monólogo, pois quem ora não apenas fala, mas também precisa estar disposto a ouvir. Todas as vezes que você iniciar uma oração, você tem que glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, fazer suas petições. Todavia, também você tem que esperar um tempo para que ouça o que Deus tem a te falar, seja através da palavra dele. Ele pode falar também ao seu coração, ao seu ouvido, e ele também pode falar através de sonhos. Amém? Então, peça a Deus a resposta daquilo que você orou. É um diálogo onde o crente aprofunda sua comunhão com Deus e ambos conversam numa linguagem que tem como intérprete o Espírito Santo. Abram vossas Bíblias aí, Romanos 8, verso 26 e 27. Romanos 8, verso 26 e 27, que nos diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. A Bíblia é o livro da oração. Suas páginas invocam grandes momentos da história humana que foram vividos em oração. Vamos comparar aqui Josué 10, abram vossas Bíblias aí, livro de Josué, capítulo 10, do verso 12 ao 15, que nos diz assim: E os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clameis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, serviste a outros deuses, pelo que não vos livrei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, fazemos tudo quanto te parece bem, porém, livra-nos ainda desta vez, te rogamos. Abram aí em livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17, nos diz assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que eu veja. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Desde o seu primeiro livro, Gênesis, até Apocalipse, fica claro que orar é a parte da natureza espiritual do ser humano, assim como a nutrição é a parte do seu sistema fisiológico. Os grandes fatos escatológicos, como previsto no último livro da Bíblia, serão resultados das orações dos santos.
que clamaram a Deus ao longo dos séculos pelo cumprimento de sua justiça. Abram aí, irmãos, Apocalipse 5, verso 8. Apocalipse 5, verso 8. Nos diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Abram aí Apocalipse 8, do verso 3 ao 4. Apocalipse 8, do verso 3 ao 4, nos diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça com incenso, com as orações dos santos. Orar não pode ser visto como um ato de penitência para meramente subjugar a carne. Em nenhum momento a Bíblia traz esta ênfase. Oração não é castigo, assim como a leitura da Bíblia, das Escrituras. A ideia é que alguns pais equivocadamente passam para os filhos, quando os ordena a orar como disciplina por alguma desobediência, eles acabam criando uma verdadeira repulsa à vida de oração, desconhecendo o verdadeiro valor que ela representa para suas vidas, por terem aprendido pela prática a reconhecê-la apenas como meio de castigo pessoal. Ao contrário, se aprenderem que orar é ato que eleva o espírito e brota de maneira espontânea no coração consciente de sua indispensabilidade, como ensina a Bíblia, saberão cultivar a oração como exercício de profunda amizade com Deus, que resulta em crescimento espiritual. Abram vossas Bíblias em Colossenses 1:9, livro de Colossenses 1:9. Nos diz assim, amém? Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. De igual modo, o mesmo acontecerá convosco. Podemos observar o valor da oração, observando os heróis da fé, descritos em Hebreu 11, que exercitam sua fé através da oração. Não só eles, mas outros personagens da Bíblia tiveram igual experiência. Abraão subiu ao Monte Moriá para o sacrifício de Isaque, porque seu nível de comunhão com Deus, através da oração, era tal que ele sabia Porque seu nível de comunhão com Deus, através da oração, era tal que ele sabia tratar-se de uma prova de fé. Gênesis 22, do verso 5 ao 8. Gênesis 22, do verso 5 ao 8. Nos diz assim, amém? Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levara as mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. E o exemplo da oração que persevera e confia. Enoque vivenciou a oração de maneira tão intensa que a Bíblia o denomina como aquele que andava com Deus. Gênesis 5, verso 24. Gênesis 5, verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E é o exemplo da oração em todo o tempo. Moisés trocou a honra
e a opulência dos palácios egípcios, porque teve o privilégio de falar com o Senhor face a face, e com ele manter íntima comunhão por toda a vida. Abram aí em Êxodo 3, do 1 ao 22. Aleluias. Amém? Êxodo 3, do 1 ao 22. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo ela não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximara para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Ele continuou a dizer: não te aproximes daqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porque agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Também contemplo a opressão com que os egípcios nos estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, e eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas das terras dos egípcios? Assegurou-lhes Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova do que sou eu que te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei culto a Deus neste mesmo monte. A revelação do nome de Deus. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? O que deveis dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer a seus filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou até vós. Este, pois, é o nome eternamente. Este, pois, é meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciões e autoridades de Israel e anuncie-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou em verdade, vos tenho visitado, contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito,
e conduzi-los à terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciões e autoridades de Israel lhe darão ouvidos, atentarão à sua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito. E comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixe-nos pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando no deserto, a fim de oferecermos nosso sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o fosse. Por esse motivo, obterei a minha mão e ferirei todo o Egito, com prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que Faraó deixará partir. Glória a Deus, aleluia. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando saíres, não sairão de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em sua casa objeto de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém? Ele é o exemplo de oração que muda as circunstâncias. Entre os profetas destaca-se Elias, cujo exemplo Tiago aproveita para ensinar que o crente sujeito às mesmas fraquezas pode diante de Deus. Tiago 5, do versículo 17 ao 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. É o exemplo da oração que supera as deficiências humanas. Esses heróis são as testemunhas mencionadas em Hebreus 12:1, que nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, se eles que não viveram na dispensação do Espírito Santo tiveram condições de viver de modo tão intenso na presença de Deus, quanto mais o crente, hoje, que conta com auxílio permanente direto do Espírito Santo, movendo-os para uma vida de oração. Todos os crentes necessitam, devem e podem ter uma vida de oração que os santos da Bíblia e os tantos outros que a história eclesiástica registra, como George Muller, John Wimber, Lutero, Ratmani. O maior exemplo de oração, no entanto, foi o próprio Mestre, sendo ele o Filho de Deus, cujos atributos divinos lhe assegurava direito de agir sobrenaturalmente, podia dispensar a oração como prática regular de sua vida. No entanto, ao humanizar-se e esvaziar-se de todas as prerrogativas da divindade, e assumiu sua plenitude de natureza humana. Filipenses 2, do verso 5 ao 8. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, e reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, experimentando todas as circunstâncias inerentes ao homem, inclusive a tentação. Hebreus 14:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Mateus 4, do 1 ao 11. Ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reis do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ora, isso significa que o Senhor depende tanto da oração como qualquer outra pessoa que se proponha a servir integralmente a Deus. Ele foi o instrumento pelo qual pôde suportar as afrontas. Ela foi o instrumento pelo qual pôde suportar as afrontas. Não dá lugar ao pecado. Toma sobre si o peso da cruz e venceu o maligno. Mateus 6, do versículo 36 ao 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vos vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi para a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Andais, dormi e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os evangelhos registram a vida de oração do Mestre. Ele orava pela manhã, Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. À tarde, Mateus 14:23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E passava noites inteiras em comunhão com Deus. Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. E ele viveu em esse tipo de experiência 24 horas por dia, de igual modo como espera a mesma atitude de cada crente. Não apenas poucos minutos, com palavras rebuscadas de falsa espiritualidade, para receber as honras dos homens, mas em todo o tempo como oferta a um coração que se dispõe a permanecer humildemente no altar de oração. A oração modelo, registrada em Mateus 6, do 9 ao 13, não é simplesmente uma forma para ser repetida.
Se assim fosse, o mestre não teria condenado as vãs repetições dos gentios. Seria uma incoerência. O seu propósito é revelar os pontos principais que dão forma ao conteúdo da oração cristã. Ela não é uma oração universal, mas se destina exclusivamente àqueles que podem reconhecer a Deus como Pai. Por intermédio de Jesus Cristo, a oração do crente sincera e completa em seu objetivo traz em si esses aspectos. Primeiro aspecto, reconhecimento da soberania divina. Pai nosso que estás no céu. Segundo ponto, reconhecimento da santidade divina. Santificado seja o teu nome. Terceiro ponto, reconhecimento da vinda do reino no presente e sua implantação no futuro. Venha o teu reino. Quarto ponto, submissão sincera à vontade divina. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sexto, reconhecimento que Deus supre as nossas necessidades pessoais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sétimo, disposição de perdoar para receber perdão e perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Oitavo, proteção contra a tentação e ação maligna, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. O nono, desprendimento para adorar a Deus em sua glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os requisitos para que uma oração seja eficaz são: nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Aleluia, glória a Deus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crentes que recebestes e será assim convosco. Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com água pura. Tiago 1, 17. Glória a Deus, aleluias. Com toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não podeis existir variação ou sombra de mudança. Tiago 5,15. E a oração da fé salva o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus, ou seja, devem estar em harmonia com a pessoa, caráter e vontade do Senhor. João 14, verso 13 e 14. E tudo quando pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. A nossa oração deve ser feita segundo a vontade de Deus, que muitas vezes nos revela pela sua palavra, que por sua vez deve ser lida com oração. Efésios 6, do verso 17 ao 18, nos diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Epístola de 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 11, 2. Então ele nos ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mateus 6, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Devemos andar segundo a vontade de Deus, amá-lo e agradá-lo, para que ele atenda a nossas orações. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Epístola de 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. João 5:15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tiago 5, do verso 16 ao 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Salmo 66:18. Se eu no coração contemplar Salmo 66:18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria ouvido. Provérbios 15:8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o contentamento. Finalmente, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. Mateus 7, versículo 7 ao 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que o busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5:15. Orai sem cessar. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Em princípio, o crente deve orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em um estado permanente de comunhão com Deus, onde o seu pensar está ligado às coisas que são do alto. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. É uma condição que nos dá lugar para ser atingido pelos dardos inflamados do inimigo, pois seu espírito está sempre alerta através da oração. Ele deve, no entanto, ter momentos específicos de oração pela manhã, à tarde e à noite, como fez o nosso Senhor Jesus. Oração pública, como as que se fazem nos cultos, são também uma prática bíblica, desde que não repitam o formalismo, a exterioridade, a hipocrisia dos fariseus. O Senhor Jesus mesmo, por diversas vezes, orou publicamente. João 11, do verso 41 a 42. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O lugar onde se mede a intensidade da nossa comunhão do crente com Deus é o lugar secreto. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vês em secreto te recompensará. Para estar sós com o Senhor, é ali sozinho, com as portas fechadas, que as coisas que o cercam e abertas, repetindo, com as portas fechadas para as coisas que o cercam e abertas para o Senhor, que Ele de fato revela. A oração é para si mera formalidade ou meio que conduz à presença de Deus para um diálogo íntimo, pessoal, restaurador com aquele que deseja estar ao lado com os seus filhos. A menos que exista tal lugar, a oração pessoal não se manterá por muito tempo, nem de maneira persistente. A oração do crente não tem como propósito atrair a atenção dos homens, mas é o meio por excelência de seu encontro pessoal com Deus, para que cresçamos em fé, vivamos uma vida cheia do Espírito Santo, guardando-nos do maligno. Jesus é o Senhor. Amém.
Amém, irmãos? Espero que esse estudo tenha abençoado as vossas vidas. Espero que esses estudos tenham sido bênção naqueles que vão assistir. Que vocês possam cada vez mais crer no nome do Senhor, que possam cada vez mais ter uma vida de oração, uma vida reta. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, visita cada vida, meu Pai, que estará assistindo esse estudo, Jesus. Que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, conhecimento. Tira a aflição, a angústia, a tristeza. Que o Senhor venha curar, o Senhor venha restaurar, o Senhor venha libertar, o Senhor possa abençoar. Espírito Santo de Deus, te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos, pois Tu és fiel, Tu és santo, Tu és justo, Tu és maravilhoso. Obrigado por esse estudo, obrigado pela Tua presença. Nos guarda, nos proteja, nos abençoe cada vez mais, no nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer amém. Louvado seja o Senhor. Amém?